Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido doutor Walter Trebitz, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo. E você como está, Melhor agora, querido? né? Com esse bate-papo, porque a gente dê esse upgrade evolutivo, aprendendo toda sexta-feira com você aqui, né? Isso aí, de novo juntos aqui para mais um tema. E Vamos por muito lá. tempo, se Deus quiser, ainda teremos o contato juntos também, né? Junto com os nossos amigos aí, que estão assim sempre nos amparando nesse trabalho. Ô, Walter, você vai falar da consciência da alienação. Você quer falar um pouquinho sobre o tema? Claro, precisamos falar da consciência da alienação, porque a alienação é algo assim bastante interessante, que não se resume apenas a um termo jurídico que se usa muito nos dias de hoje, né? A alienação parental, como um termo jurídico, que nada mais é que depreciar a figura de uma outra pessoa que tem a relação de parentesco, né? Depreciar, né? E coisa e tal. Não é nada disso. Isso é a parte jurídica, é um termo técnico. A alienação é tão sério que a alienação ela permite que qualquer um engane a qualquer um. Ou seja, o cidadão alienado, ele não é enganado pelo sistema, ele é enganado por todos. Ele É vive verdade. num plano, né, de adormecimento de si, né, e qualquer um passa um alienado para trás. Por isso que todo dia a gente conhece um trouxa. Desculpa assim ser direto, mas isso é para o pessoal, para balançar o Você vai pessoal dar um mesmo, exemplo. começar a perceber que todo dia a gente conhece um trouxa. Ah, porque o cara me passou para trás. Ah, porque eu não sei o que. Por que isso? Porque o alienado, ou os estados de alienação, que é mais grave, porque o cidadão assumidamente alienado, ele não vai, logicamente ele não sabe disso, mas ele já está num estado permanente. Mas as pessoas, em geral, se colocam muitas vezes em estados de alienação, que é mais grave, porque aí, veja, a surpresa vem, né? Então a gente escolheu um pouco falar sobre a consciência da alienação, mas o que implica a alienação na consciência, né? O que implica, né, ser alienado na questão de ser consciente ou não? Aí, Uhum. você, aí podem até dizer, mas você está criando um paradoxo, você está falando uma coisa totalmente contrária. Como é que um alienado pode ter consciência ou ser consciente? Sim, é exatamente isso que ele não tem. Mas ter a consciência de ser alienado é um passo para deixar, né? Para Sim. começar o processo de ascensão e de despertar. Então, nós escolhemos esse tema para falar um pouco hoje com vocês aqui. É um tema interessante, né? Eu convido a todos que, se começaram a ver a live, vão até o fim, porque é interessante. Ô, Walter, o que é a alienação da existência humana? Como eu já dei uma introduçãozinha, é um elixir para que qualquer um seja enganado por qualquer um. Então, ser alienado na sua própria existência, você já não depende de uma teoria conspiratória ou de um sistema para te enganar. Você é enganado por qualquer um a qualquer momento. O processo de alienação significa que a pessoa não vive nem a própria realidade. Porque lembre que a gente sempre fala, existe a verdade essencial, né, sagrada, que é o sagrado, que é onde ninguém interfere, que é a essência de tudo, que é a verdade. Existe a realidade, que é como cada um consegue enxergar a vida, enxergar o mundo. E isso é válido, sim. A realidade não é uma fuga da verdade, é uma forma pela qual nós enxergamos e é um direito nosso, porque a nossa existência é um direito pessoal de cada um. Não significa que a realidade, ou seja, a forma que a pessoa enxerga, ela tem que respeitar, né, algo totalmente estanque. Não, todos têm que ver da mesma forma. Não, isso nem acontece. Pode acontecer um dia? Poderemos ver, um dia estar absolutamente, né, com a visão da verdade? Sim, quem sabe, né? Mas o nosso processo de desenvolvimento no sistema que contempla o respeito recíproco entre seres,
né? Estar na realidade significa o quê? Pelo menos você tem uma visão que quanto mais perto da verdade, mais sanidade você vai ter, melhor a sua relação com o universo, mais útil e consciente você é desse universo que você vive. E a alienação é o elixir que contribui até para o ser humano individualmente fugir da sua própria realidade. Ou seja, a pessoa está assim num estado totalmente desconectado, totalmente zumbi, né? Mas Walter, você está falando de algumas situações muito específicas. Não, gente, estou falando de gente que está dentro da sua casa, gente que vive com você, gente que trabalha com você, né? Porque, assim, quando a gente fala do despertar, a gente contempla uma situação em que as pessoas já saíram do estado de alienação. O nível de despertar é de cada um, mas pelo menos do estado de alienação as pessoas já saíram. Só que é uma verdade, nós convivemos diuturnamente com pessoas dentro da nossa casa, que estão ainda num processo de alienação severa. E o processo de alienação não permite você perceber que você está sendo enganado, que você está comendo coisas né, que estão te enganando, você está bebendo coisas que estão te enganando, você está usando, né, produtos no seu corpo que te prometem a cura ou a tua proteção e não é verdade. Só que as pessoas alienadas, elas não aceitam nada disso. Você pode querer explicar, você pode querer mostrar, você demonstra, e a alienação, ela chega num ponto que beira a demência, até a esquizofrenia. A pessoa está tão ligada ao não, né, ao automático da vida, porque ele ensinaram. A alienação não é, a gente vai ver mais para frente aqui, não é só um estado pessoal de comportamento. Ela é ensinada num processo existencial. Porque quem começa o grande processo de alienação na vida das pessoas, direto ou indiretamente, é a própria família. As pessoas são educadas a serem alienadas. Né? E nós vamos entender isso um pouco mais para frente. Aqui, deixo, né, bem claro para todos, não estou atribuindo algo de negativo, né, ou de cancelamento à célula familiar. Entendeu isso? Às vezes a gente fala alguma coisa que precisa ser analisada, ou sob o ponto de vista de uma crítica social, e todo mundo já pensa, bom, ele é contra a família. Não, muito pelo contrário. Para mim, a base de tudo é a família, o respeito e tudo mais. Entretanto, se você não enxerga a sua casa precisando, né, ser limpa, mudar, ou a forma de você se relacionar com a vida, você não muda. Então, não significa que a essência pura e divina da família não está corrompida pelo próprio homem, né, pela própria forma de ver essa vida. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai falar. E a alienação, então, é uma forma de aniquilar a consciência? É a maior ferramenta do apagar da verdade, do retirar da visão sequer da realidade humana, como eu já adiantei um pouquinho, colocando o ser humano num estado de zumbi. Porque, assim, existe alienação de tal forma que a pessoa simplesmente, se não está dentro de um regime, do seu regime de crenças, do seu regime, né, de condicionamento mental e social, ela simplesmente liga um botão chamado vou negar, nego e acabou. Não combina com o que eu aprendi, não combina com o que me ensinaram, ou não combina com o que eu quero, ou com o que eu escolhi. Logo, liga o botão do não, e aí entra exatamente aquele exemplo que eu dei. Você procura esclarecer, você procura mostrar, você fala, olha, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha? Existe a autoalienação também que está relacionada à vaidade. Não, porque eu sei, porque eu estudei, porque eu posso ver com os meus olhos e nada que, né, venha assinalar, né, não algo novo, mas algo que precisa ser compreendido, por vezes é negado. E negado pelo ego, pela vaidade. Então, são vertentes perigosas, né, de estados pessoais de alienação. Ô, Walter, por que uma parte dos humanos prefere alienação do que a percepção da realidade que vive? Talvez não seja exatamente uma preferência, mas, como eu disse, uma escola que começa cedo
com os nossos referenciais sociais já plantados dentro do nosso ambiente familiar. Porque, por exemplo, né, o que acontece com as crianças em relação aos seus pais, principalmente pela figura da mãe, né? As crianças, os jovens não podem sofrer. Eles não podem ter contato com a verdade. Eles não podem ter limites. Antigamente existia um conceito moral, da nossa geração ainda, que mandava você ficar quieto e te dava limites. Hoje nem esse conceito moral existe mais. Então, se eu mandar uma criança ficar quieta, ou ela terá o seu tempo para falar, estou ofendendo essa criança. E isso hoje os jovens de 30 anos, com seus filhinhos, estão fazendo isso. E você escuta dos jovens que a criança precisa se expressar. Sim, precisa se expressar dentro da ordem, pela ordem, né? Respeitando os outros. A criança é egocêntrica, né? A essência infantil, ela faz com que a criança tome o espaço que ela quiser. E se isso não for dado limite, ou seja, a boa e bela educação, né? Então isso é um exemplo de um estado de pacto entre, né, os seres humanos, e que começa dentro do ambiente familiar. Então, estado de alienação. Então, meu filho não pode sofrer, o meu filho não pode ver a realidade, não podem falar a verdade. Se você fala a verdade para uma criança e a mãe ou o pai escuta, você é capaz de ser repreendido ou você vai entrar num conflito. Então, falar a verdade para uma criança pode ser até ofensivo. Eu tive um exemplo há horas atrás, que uma criança de 8 anos chegou para mim e falou assim, ela viu uma coisa escrita, e no meio tinha uma letra em mandarim, porque era um programa de computador que não reconhece o acento, e quando ele não reconhece o acento na letra, por ele ser um programa importado, ele escreve em mandarim, que é um programa chinês. Essa criança virou para mim e falou, isso aí está escrito em japonês. Eu falei, não, isso aí é mandarim, isso é chinês. Não, eu acho que é japonês, e já estabeleceu a opinião dele assim, né, definitiva. Aí eu falei, não, preste atenção, eu estou te ensinando, isso não é japonês, isso é mandarim. Se você visse a reação dele, eu senti na alma aquela coisa, ele travou, assim como, nossa, ele está me explicando, ele está afrontando o meu ego. Eu senti assim na hora, na criança. Assim, uma reação do tipo, como pode esse cara falar assim comigo? Ele não respondeu, ele não foi mal educado nem nada, mas eu senti, porque eu sou empata, né? Então, empata sente, né? Coisa e tal. Então, por aí a gente vê o quanto, né, a alienação social plantada no ser já começa lá né, na essência, lá nos pequenininhos. E que foi feito com a gente também, a gente não ficou livre disso, né? Os fatos de alienação, eles são, né, frequentes, constantes, mas as pessoas precisam começar a analisar até onde isso, né, até onde os meus filhos não podem sofrer, até onde eles não podem sentir dor ou não estar dentro da realidade. Claro, é diferente disso ser um desejo, ninguém deseja isso, ninguém quer isso. Agora, o enfrentamento da vida pertence a todos dentro da sua maturidade e seu crescimento. A blindagem das coisas e a blindagem que propicia a alienação, nós vamos ver um pouco mais para frente aí, existem as ferramentas para você blindar, né, a realidade do ser humano, a visão da verdade, tornando ele alienado. Aí ele é o trouxa do dia, cada um sendo um trouxa, é um trouxa por dia, né? Aí vai. Ô, Walter, quais as formas, né, que o ser humano utiliza para assumir estados de alienação? Em primeiro lugar, não sentir a vida, né, que eu falei um pouco agora. O que muitas vezes os pais fazem? Né? Não deixam o jovem, a criança, sentir a vida. Não deixam sentir a vida. Não pode sentir dor. Não pode sentir a perda. É diferente de a dor ser imposta, a perda ser uma chantagem emocional colocada pela família, isso pode acontecer, mas isso são estados de esquizofrenia, estados meio psicóticos, isso é outra coisa, mas muito comum, tá? Isso não é tão raro assim. Mas o que eu digo assim, a blindagem que se faz
em torno do ser humano, não deixando ele, eu estou falando de criança, estou falando de família, porque é um referencial fácil de ver, mas isso vai da adolescência para a idade adulta e vai em frente. Cada setor da sociedade cuida da blindagem da realidade e da verdade de acordo com o seu público. Existem públicos de acesso, né? Qual é o seu público? Até a terceira idade. As pessoas, né? Quanto mais alienar essas pessoas, menos elas vão entrar em contato com a verdade, menos elas podem, entre aspas, perturbar a sociedade, cobrando, ensinando, transformando. E isso não interessa. Isso não interessa. Inclusive, o diferente, o desperto dentro das famílias, o que normalmente as pessoas fazem, independentemente de concordar ou não? Transformam qualquer diálogo num ataque pessoal. Verdade. Ao desperto. Então, está se falando de um assunto, em vez de se prender ao assunto, começa a atacar a pessoa. Ah, porque você está muito nervoso, porque você é muito isso, porque você é muito aquilo. Resultado, né? Isso é uma tentativa de exercer, né, a escola da alienação em torno daquele que está enxergando, está tentando mostrar, está tentando levar. E, claro, o ataque pessoal, o que acaba acontecendo? Né? Você deixa qualquer desperto, né, descontrolado, se esse desperto não for esperto o suficiente para sair de uma situação dessa. Então, são os processos alienantes ou de alienação aí agindo. Walter, eu já vivi isso também na pele, mas é bastante interessante o que você está falando, viu? Não é fácil. Os pactos emocionais entre as pessoas podem se transformar em alienação? Com certeza. E aí vai um pouco dessa relação que eu tanto falei já com vocês aqui, que é a relação familiar. Pactos emocionais, eles são naturais do ser humano. Claro, se você não compartilhar, se você não for cúmplice, a começar por um casal. Se o casal não for cúmplice na sua relação, essa relação não existe. Se não compactuar, a relação não existe. Agora, precisa tomar cuidado com os pactos emocionais de alienação, onde um ou outro está enxergando algum processo e o outro está sabotando, ou a outra está sabotando. Eu estou falando de um casal, mas isso acontece dentro da família. O que se faz, por vezes, quando alguém de uma família começa a fazer terapia? Um jovem, por exemplo, jovem muito, muito complicado, cheio de problemas, ou uma jovem, aí leva para fazer terapia. No meio da terapia, o que a família faz? Sabota tudo. Diz que não está ajudando em nada, diz que não está prestando para nada, e, no entanto, a pessoa está começando a se transformar, está começando a se enxergar. Claro, não terapias alienantes também, porque existem as terapias alienantes. Mas saindo desse campo, falando que a terapia está realmente causando efeito positivo, o que faz a família? Doenças graves que acontecem muitas vezes numa família, a pessoa contrai alguma doença muito grave, e aí tem pessoas que conhecem tratamentos alternativos, né, escolhas bastante produtivas para que haja uma melhora da qualidade de vida, ou até a cura. O que a família faz? Não, porque lá no hospital, lá o médico, não, ninguém falou que isso daí serve, de onde você tirou isso? Ou seja, não há uma aceitação. Você leva, né, o recurso, mas não há aceitação. Por quê? São pactos emocionais de alienação. Uhum. Porque aonde está que a salvação de uma alma ou de uma pessoa física, salvação física ou espiritual, não pode contemplar um recurso, seja ele qual for, que contribua com essa salvação. Só que os pactos de alienação não permitem isso. Por isso que é tão grave ser alienado ou participar de um grupo de alienação. Não se abrir. Porque o mais grave de não ser desperto é ser alienado. Não é só aquele que não quer perceber, mas se permanecer e se manter e patrocinar a autoalienação ou algo que possa transformar realmente, mas que não é permitido. De acordo com o que você explica, a alienação é algo que deprecia a consciência. Deprecia e se não, apaga. Aniquila.
aniquila totalmente a percepção. Então, assim, esse tema que a gente trouxe aqui é de profunda importância para a reflexão e para que as pessoas levem para dentro de si a percepção disso, porque um grande veneno que impede a ascensão consciencial ou a própria consciência é manter o indivíduo alienado. Então, ela não só deprecia, como ela aniquila. E a aniquilação da consciência, ela pode levar a resultados bem desinteressantes. Isso quando você fala de um grupo chamado ser humano, humanidade, encarnada, né, ligada a essa órbita terrestre, que tem um plano de ascensão consciencial. Claro, quando você quer fazer seres, né, submetidos, amor, ou até, né, que se transformem em meras orbes, né, como a gente conhece, tanto faz, pode alienar à vontade, porque existem estados espirituais de alienação tão fortes que a pessoa deixa de ter, né, a consciência humana para ser alguma coisa que vai ser aproveitada no universo, mas é um pecado, né, um pecado contra si, né, pensar que você teve tanta oportunidade, chegou a tão longe, porque o ser humano, como eu disse, se eu não me engano na live passada, é um dos seres mais importantes e mais fascinantes que existem no universo. Uhum. E nessa consciência de si, ele é recomendado expandir, né, a sua forma de ser para ele crescer, para não jogar tudo isso que a gente tem fora, ou ao menos essa oportunidade que a gente tem, jogar fora. Ô, Walter, podemos definir a negação das pessoas de se transformarem a um estado de alienação? Sim. Como eu disse, né, existem ferramentas que são operadas o tempo todo. Uhum. Né? A exacerbação do intelecto é uma forma de alienação. A emulação do ego é uma forma de alienação. Né? As crenças é uma forma de alienação. O regime de crenças é uma forma de alienação. Né? As religiões mal conduzidas dentro da ética, né, das suas origens, também é uma forma de alienação. Né? O sexo em si, né, não como algo que une duas pessoas em torno de um propósito afetivo, né, de um propósito de troca de um sentimento relacionado ao amor, uma troca autêntica de energia, é usado frequentemente para se alienar, e por aí vai. Né? Então, a negação das pessoas de se transformarem, né, de perceberem a sua transformação, é a base de uma grande alienação. E o que são pactos de alienação? É a união em torno, né, de um grupo, seja ele familiar, seja ele no trabalho, seja nos amigos, seja onde for, em torno da fuga da própria realidade, se não da própria verdade. E essa reunião desses grupos, vou usar a família como exemplo mais uma vez, né? Pacto de alienação. É impedir, né, que alguém tenha oportunidade de perceber a verdade, não possa fazer isso. Um dos grandes exemplos, que isso já não é nem tão dos dias de hoje, isso já é história. É você, por exemplo, falar a verdade para uma criança. Ai de você se fizer isso. Você estará sendo julgado como alguém que está atacando essa criança. E às vezes a criança está num universo alienado, tão crítico, tão problemático. Uhum. E não precisa ser a criança, às vezes um membro da família. Sim. Já adulto, tem gente adulta aí que precisa ouvir a verdade. Não pode. Ou então você vai falar a verdade, você escuta assim, agora não é hora. Recentemente eu tive uma experiência dessa, eu falei para a pessoa, não é que agora não é hora, nunca foi a hora.
Essa pessoa que precisa ouvir a verdade nunca ouviu a verdade. Por isso que ela está nesse estado de alienação. Porque sempre fizeram isso, sempre disseram que não é hora para ela ouvir. Verdade. Então, esses são os pactos de alienação, né, dos grupos, com exemplo a família, mas isso pode acontecer de inúmeras formas. E ocorre praticamente todos os dias em todas as famílias, né? Não só na... Infelizmente. Ô, Walter, a família pode ser um campo minado, então, para alienação? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. De uma forma ou de outra. Ou por uma sabotagem entre seus membros, ou por essa, entre aspas, né, superproteção negativa, né, onde uns defendem os outros, mas não no sentido da legitimidade de precisar defender de verdade, mas defendem do contato com a verdade, defendem do contato com a reflexão, né? Muitas vezes tem um membro que é mais esperto, mais atento e tal, ele é isolado. Lhe proíbem o uso da palavra em detrimento das pessoas com justificativas diversas, inclusive que eu falei lá no início para vocês, ataques pessoais. Por outro lado, também o desperto, muitas vezes, ele tem né, um manancial de argumentos e a pessoa perde totalmente o argumento, aí parte para o ataque pessoal. Então, a família, ela é um campo minado, sim. É um campo minado. Existem os partidos, existe a manutenção da alienação, que é muito importante. Às vezes a pessoa tá com o pé na jaca, só que está sendo elogiada, está sendo valorizada, aí chega um e fala, opa, que figura bitolada, pronto, está feito a discussão. Então, assim, a família é um campo minado, sim, e é um laboratório. Toda família é um laboratório psíquico, emocional. Né? Agora, eu estou falando aqui para um público, nossos ouvintes, que está esperto, está no processo de despertar. E isso precisa ser trabalhado, né? Isso precisa ser percebido. E muitas vezes até a gente tem que dar um passinho do lado, não um passinho para trás, mas um passinho do lado, com paciência, com resignação, para lidar com tudo isso. Porque muitas vezes aquele afã da gente ter a participação das pessoas no melhor, né, pode vir no pior, porque a negação pode vir, né, a recusa, e aí, né, precisa acabar ao seu tempo. Nem todo mundo que está junto vai estar junto, né? Também tem isso, né? É uma questão de frequência, e atualmente a gente vê isso claramente, né, Walter? Pessoas que antes, né, pareciam tão próximas, ficarem tão distantes, justamente por conta, a gente vê que é uma mudança de frequência. Quem tiver a ver com a nossa alma continua, e quem não tiver, se afasta. A seleção é assim, cada um na sua vibe mesmo, entendeu? Porque não adianta um ser desperto tentar colocar também na cabeça de uma pessoa que não está desperta, Walter, porque não tem maturidade nem de compreensão daquilo que você está falando. É como se você, que é professor de universidade, falasse para uma pessoa de primário ainda, ela não vai nem entender o que você está falando, porque ela não consegue captar a mensagem, entendeu? Tem uma frequência espiritual real envolvendo tudo isso. E existe uma distância. E talvez nesse momento, eu acho que o respeito é deixar a pessoa como ela está, não adianta. Porque consciência é uma coisa que eu aprendi nesses anos, né? A gente não vai. A gente tenta passar, mas consciência a gente não pode enfiar na goela abaixo, como diz o pessoal, né? Não sei se como. Né? Ou a pessoa aceita ou não aceita. Então, a gente percebe. A transição planetária é exatamente isso. Se a gente perceber quem está no mesmo nível. Quem não está acaba se afastando, porque a gente conhece os teatros da vez, né? Aquela coisa que você falou, o cara que acha que sabe tudo, porque é assim que eles pensam, né? E não é. Na verdade, você está querendo ajudar para mostrar um outro parâmetro e a pessoa não consegue enxergar. Às vezes a pessoa precisa cair nesse lodo todo existencial até para poder despertar, né? E talvez esse seja, só para fazer uma reflexão, talvez seja essa a grande parábola de Jesus, né, sobre o lírio do campo, né, que nasce do lodo e vai crescendo e se abre para o cosmos.
é um estágio de evolução. Tem gente ainda que, como o lírio, está lá embaixo, ainda com os pezinhos na lama, né? Que não quer compreender as coisas, né? A natureza das coisas. E se entender a natureza das coisas, consegue compreender também a natureza das coisas e começa a ter um upgrade existencial. A gente percebe, é uma separação que está vendo da humanidade que é muito clara, Walter. Então, assim, achei muito legal você falar sobre isso, porque, assim, dá um up, né, para a gente falar, poxa. E não é que a gente seja melhor ou pior, são escolhas que a gente vai fazendo, né? São Sem escolhas. dúvida. Às vezes as pessoas escolhem caminhar naquela frequência. É a tal zona de conforto, né, que se torna zona de confronto lá na frente, né? Mas é isso aí. Ô, Walter, concluindo, podemos entender que a humanidade está em um estado de, vou falar luta, porque eu ia falar outra palavra que não pode falar, é, de si consigo mesmo? A pessoa está numa briga interna consigo mesmo, isso mesmo? Então, essa conclusão é bastante interessante porque todo mundo aí está divulgando de boa ou de má intenção, principalmente de má intenção, acho que de boa não tem nada nisso, que nós estamos na 3G, né, que o mundo está isso, o mundo daquilo, não. O ser humano está numa 3G de si consigo mesmo. Está lutando consigo mesmo, né, e não é de uma forma brava, não, é de uma forma covarde. E porque se ele perder essa disputa de si consigo mesmo, ele vai ser derrotado. Isso é a verdadeira derrota. Não é a derrota das medalhas ou a derrota de quem conquistou mais território ou menos, quem explodiu mais bomba ou quem explodiu menos. É uma derrota pessoal e que essa é a pior delas. Essa tem desonra, essa tem, né, perdas e perdas pessoais importantes, porque é bem assim, essa pergunta, a última pergunta, ela conclui bem aquilo que eu disse lá atrás, né? Por que construir tanto, chegar tão longe como nós chegamos para jogar tudo isso fora, né? Por elementos aí que, né, que as pessoas estão realmente brigando dentro de si o tempo todo para se manter, permanecer, choram, esperneiam, né? Muitos ficam doentes, outros vão embora e um monte de situações e a realidade das coisas, né, de dentro da verdade essencial, né, fica para apenas um grupo, né? Então, hoje mais do que nunca a gente tem certeza que esse grupo não será aquele que a gente sempre convidou, né? Que fosse mais do que os 2/3. Hoje a gente sabe que não será tudo isso, mas aqueles que realmente percebem o processo e entenderem isso, que já saíram, inclusive, né, do aspecto da sua autoalienação, estão no caminho, vão crescer e vão se desenvolver e vamos chegar numa quinta dimensão juntos aí. Essa que é a grande reflexão de hoje. Eu queria te agradecer por mais esse programa, né, maravilhoso, como toda semana, né? Eu bebo dos seus conhecimentos e depois fico num looping também, como qualquer ser humano, né? Mediano, a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo. Eu acho que é a maior vitória, né? É da gente com a gente mesmo, sabe? De entender que as sombras podem ser, inclusive, aliada do nosso crescimento. Se a gente tiver coragem de fazer uma análise sincera, né? Os dias, todas as noites, para saber realmente quem somos nós. Gratidão, Walter, por mais essa pauta maravilhosa. E bom feriado para você, para tua família, para todos que estão nos ouvindo, para quem vai nos assistir também, como você costuma dizer. E gratidão por mais esse programa. Agora deixa a sua mensagem final. Gratidão a você, Ângela, por mais essa oportunidade, a todos que estiveram aqui ao vivo com a gente, o pessoal que ainda vai nos assistir, né? Deixar aqui também meu carinhoso abraço para todos que tenham aí uma passagem nesse feriado aí também de bastante paz, de bastante harmonia. Deixo a mensagem que no dia 1º de maio, que, né, nos sucede ao dia de hoje, é um dia especial sob o ponto de vista energético. Então, quem conhecer as grandes energias positivas, que façam elas acontecer nesse dia, porque o pessoal que está no escuro, eles usam exatamente esse dia de uma forma muito, né, crítica. Claro que muitos deles já foram encaminhados para sair dessa vibe, né, ou para deixar a nossa vibe, né? Então, mas só deixo o recado que o dia-chave
da magia e da energia no mundo é esse dia, tá? Dia 1º. Então, prestem muita atenção, quem puder, então faça seu ritual de oração, né? Não faça invocações irresponsáveis, porque tem gente que está aí muito fazendo isso, né? Então, percebam e usem as melhores energias aí, né? Numa construção de si, numa construção de um planeta próprio ao positivo. Então, até a sexta que vem. Um abraço a todos. Até a sexta. Vamos ver, pegando para todo mundo. Gratidão, Walter. Até o próximo ponto zero. Gratidão, pessoal. Beijo. Até. Tchau, Walter. Tá, obrigada. Tchau.